Abre suas Bíblias em Mateus 14, 28. Amém? Todo mundo conseguiu abrir? Mateus 14, 28 vai falar: Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento e ficou com medo e começou a afundar, então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Nessa passagem vai falar literalmente um milagre extremamente grande, porque eu nunca vi ninguém andar sobre as águas. E nesse momento Pedro andou sobre as águas. E Pedro teria andado até o final sobre as águas, mas ele parou, ele diminuiu a sua fé. No começo ele teve uma fé. Isso muito acontece quando a gente está no nosso primeiro amor. Quando nós estamos no nosso primeiro amor, nossa fé é imensa. Mas depois nós deixamos ela esfriar, deixamos as lutas do mundo nos abalar. E a partir disso daí, nós vai esfriando. Nós vamos nos esfriando. E nessa passagem, mostra muito que a fé move montanhas. Que a fé consegue, você consegue andar sobre as águas. Não sei se alguém aqui quer andar sobre as águas, mas creio que muitos aqui entraram aqui querendo a obra de Deus. Não é porque nós somos interesseiros, mas sim porque esperamos algo dele. Mas como que ele também espera algo de nós? E nesse momento, Jesus, ele queria algo de Pedro, a fé dele. E do mesmo jeito, Pedro não respondeu com essa fé tão grande. Pedro se abalou pelo vento que estava, e muitas das vezes a gente deixa abalar pelos ventos da nossa vida. Deixa esfriar, deixa as coisas deste mundo nos abalar. Então, que venhamos entender nos louvores, na palavra hoje ministrada, venhamos ter fé e olhar somente para Cristo. Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para a retaguarda. Olhar simplesmente para aqui na frente, quem está louvando. Se for da vontade de Deus, feche seus olhos e adore a Ele. Não olhe, não deixe o vento atrapalhar você nessa noite. Que você não venha perder esse momento tão importante que vai ser na sua vida, esse curso, Senhor. Que cada um aqui venha ser ministrado e venha ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Vamos orar, Senhor. Vamos orar. Quem quiser, feche seus olhos. Senhor, eu peço, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um que está dentro desse lugar, Senhor Jesus. Do mais novo até o mais velho, Senhor Jesus. O Senhor sabe que eles veem buscar algo do Senhor Jesus, Senhor. Mas como que o Senhor espera algo deles, uma fé, Senhor Jesus. Crê na palavra que for ministrada hoje, é a palavra do Senhor. Crê que os louvores que vão ser ministrados hoje, Senhor, veio do Senhor, veio da escolha do Senhor. Então peço, Senhor Jesus, que seja ministrando no coração de cada um, Senhor Jesus, que venha reacender a chama, Senhor Jesus, de cada um aqui, Senhor Jesus. Os que se perderam do teu reino, Senhor Jesus, os que estão no seu reino, venha avivar cada vez mais eles, Senhor Jesus, que eles venham ser cheios do Espírito Santo, Senhor Jesus, que eles venham, Senhor Jesus, conhecer a Ti verdadeiramente, Senhor Jesus. Senhor, eu peço que esse culto, Senhor Jesus, exatamente dia 22 de março, Senhor Jesus, venha ser um impacto na vida de cada um, na vida dessa congregação, Senhor Jesus. Venha ser de cada membro daqui, Senhor Jesus, de cada visitante, Senhor Jesus.
O Senhor conhece a vida de cada visitante que está aqui hoje, Senhor Jesus. O Senhor sabe todos os empecilhos que tiveram, Senhor Jesus, para eles estarem aqui, Senhor Jesus. E do mesmo jeito o Senhor trouxe força, o Senhor trouxe fé para cada um estar aqui, Senhor Jesus. Agradeço para todos que convidaram também, Senhor Jesus, que estejam engrandecendo a vida deles grandiosamente, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja ajudando, Senhor Jesus, cada um, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que cada um aqui, Senhor Jesus, possa trazer mais e mais vidas, Senhor Jesus. Até os visitantes, Senhor Jesus, venham trazer mais vidas para o teu reino, Senhor Jesus. Que a palavra que venha ser ministrada hoje, Senhor Jesus, que eles possam repassar essa palavra, não ficar só para eles, Senhor Jesus, mas repassar essa palavra para cada um, para a família, Senhor Jesus, para um amigo, Senhor Jesus, para uma pessoa que possa na rua mesmo, Senhor Jesus, servir para pregar essa palavra para essa pessoa, Senhor Jesus. O Senhor tem todo o poder, Senhor Jesus. O Senhor já está trabalhando, eu vejo o trabalho que o Senhor já tem trabalhado essa semana, Senhor Jesus, na vida de cada jovem aqui, Senhor Jesus. O Senhor tem trabalhado, Senhor Jesus. O Senhor tem dado disposição, o Senhor tem dado ânimo, Senhor Jesus, para esses jovens, Senhor Jesus. Então peço sobre a vida de cada um deles, Senhor Jesus, que eles venham, Senhor Jesus, trabalhar na tua obra, Senhor Jesus, grandiosamente, como já estão trabalhando, Senhor Jesus. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa palavra passo o mensagem agora. Essa igreja da Paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a colocar de pé. Vamos estar neste momento, então, de adoração ao nosso Deus. Vamos estar neste momento adorando o nosso Pai, que é o merecedor de honra e glória. E nós vamos declarar nessa noite que grande é o nosso Deus, grande é o Senhor. Ele é o único digno de louvor, o único digno de honra. Seja adorando ao Pai de todo o seu coração nessa noite, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
próximo louvor ele diz assim, hoje que vale ter as poesias mais lindas, todas as harmonias mais brilhantes, simplesmente não é verdade da nossa adoração. Então que nessa noite nós venhamos adorar a Deus com todo o nosso peito, com todo o nosso coração, e o exaltando somente Ele, para que Ele cresça e todos nós venhamos a diminuir. E que nessa noite nós venhamos nos entregar. Não olha para a sua esquerda, não olha para a sua direita, só olha somente para o alto, que é de lá que vem o seu socorro.
sonhos esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada, se dá meus lábios, não minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Por essa noite, para que eu não me perca correndo atrás de Deus, os meus olhos estão em ti. Então que nós não devemos perder tempo com coisas mundanas. Que nessa noite nós devemos focar totalmente no foco que é Jesus. E que nós devemos pedir para Deus nos usar como armas poderosas na mão dele. Porque cada um de nós aqui nascemos com chamado. Só falta nós aceitarmos ele. E saber que Jesus vai vir no seu coração nessa noite. Só isso que eu te peço.
Agora vamos continuar dando a Deus em glória. Vamos agora, peço aos irmãos ajudar com as palmas. O louvor é Estamos de Pé.
Como é bom estar na presença de Deus. Não existe outro lugar. Fazer tanta alegria para o nosso coração, a não ser na presença do Senhor Jesus. Pelo menos você está aqui agora. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu vídeo, é verdade, sair do seu lugar, da minha vida de final. Colocar a sua oferta para amor.
te adoramos, te exaltamos pela grandeza e teu poder em nossas vidas. Te damos graças pelos momentos tão solenes que estamos na tua presença. A tua palavra declara que na tua presença há abundância de alegria. É que nós estamos, Pai. Nós estamos alegres. Nós estamos com o nosso coração diante da tua presença. Porque foi o Senhor que é o causador desta alegria, o causador desta comunhão. E temos primeiramente contigo uns com os outros. Agradecemos a Ti, agradecemos pelas ofertas, agradecemos pelos dízimos, Senhor Deus, agradecemos por cada mão que depositou aqui. E oramos e abençoamos esses valores, para que sejam multiplicados em bens espirituais, bens materiais, e sobre toda a tua igreja saiba administrar aqui, que é para o teu louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Todas as crianças aqui à frente, com a sua perspectiva, professora. Senhor Jesus, diante da tua igreja, diante da tua presença, está os teus poderes. Estas que estão sendo preparadas hoje para usar o dia de amanhã. Pai, cremos que será uma igreja abençoada, cremos que será uma igreja fervorosa, cremos que será uma igreja comprometida com a tua palavra, porque a mesma está sendo estruturada nesses corações que estão dentro, Pai. Coloco cada um em tuas mãos. Eu repreendo todo espírito de atração, todo espírito de atenção, tudo aquilo que vem pedir as crianças para ouvir a palavra. Eu coloco as professoras diante de ti, ó Pai, para que elas recebam de ti algo revelado do teu Espírito Santo e transmita para as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem saber. Irmãos, podem sentar, queridos. Eu quero estar lembrado dos nossos trabalhos essa semana. Nós temos o culto de oração, quarta-feira, 19 horas. Os irmãos estão tempos, nossos irmãos estão sendo convidados, estamos estudando hoje pela primeira vez, uma bênção. Você está sendo convidado para estar conosco aqui orando. E terça-feira, sexta-feira, nós temos o culto de intercessão. Não se esqueça para aqueles juntos, estamos aqui. Ou melhor, sexta-feira é início da sua atividade de departamento feminino, não é verdade? Vai ser uma festa para nós. Porque o causador da festa, ele estará aqui presente. E ele foi convidado, eu tenho certeza que esse mês foi. E ele aceitou o convite. Vamos aguardar daí também. Então, irmãos, sexta-feira estarei iniciando o trabalho das irmãs, quinta, sexta, sábado e domingo. Esteja orando para que grandes coisas que venham acontecer aqui, através da palavra do Senhor. E domingo nós estamos na escola dominical às 9 horas, queridos, e à noite, às 19 horas, né? Encerrando o culto de aniversário do departamento feminino. E Deus continua abençoando a coração. E Deus continua abençoando a igreja. Para que essa semana venha ser uma semana de grande vitória, de grande experiência por Deus. Eu creio nisso. Deus abençoe. Vamos falar com o nosso dirigente para estar dando prosseguimento do culto nessa noite. Amém. Queria já chamar o irmão Miguel. Vamos agradecer pelos visitantes de hoje. A irmã Esther.
irmã Raíssa, o irmão Cleudson, Cleudson mesmo? Flexon. Laura, a irmã Laura, o irmão Mateus, o irmão Pablo, o irmão Ari e o irmão Nicolas. Esses irmãos podem ficar de pé? Por favor. Agora a igreja, olhe para trás, olhe para o lado e quem puder, peço que uma pessoa pelo menos se levante e dá um abraço ou cumprimente esse irmão. Com mais audaz. Amém? Vamos todos ficar de pé e estender as mãos para cá. Vamos orar pela Conselho Miguel, que tem se esforçado e tem foi ministrado durante a semana para estar, eu acho mais essa semana, para estar 2 meses que ele falou agora, para estar aqui à frente, adorando a Deus e louvando e entregando uma palavra para cada um. Senhor Jesus, peço que esteja sobre a vida dele, Senhor Jesus, o Senhor sabe, Senhor Jesus, o trabalho que ele teve, Senhor Jesus, o esforço que ele teve, Senhor Jesus, para estar aqui hoje, Senhor Jesus, entregando a tua palavra, Senhor Jesus, esteja ministrando sobre a mente dele, Senhor Jesus, sobre o coração dele, Senhor Jesus, sobre a boca dele, Senhor Jesus, para que tudo que sai, Senhor, da boca dele seja sobre ti, Senhor Jesus, e seja de ti. Peço que o Senhor esteja sobre a vida dele, para estar, Senhor, e seja abençoado grandiosamente, seja essa palavra que será ministrada no coração de cada um que está aqui, Senhor, que seja ouvido, Senhor Jesus, que venham entender a palavra, venham entender a palavra, Senhor Jesus, que venham mandar a palavra para outros, para vizinhos, para amigos, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor Jesus, que todo mundo saia daqui abençoado, Senhor Jesus, que esse dia seja um marco, Senhor Jesus, na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, amém. Só se você pode escrever? Amém. Vamos já com vocês Bíblias em Ezequiel 47. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria em direção a leste, pois o templo dava para frente para esse lado. A água veio por baixo do lado sul do templo, ao lado sul do altar. Então, o homem me fez sair da área do templo pelo portão do norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado do portão sul. Com sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Me fez atravessar o rio. Ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Vou voltar por aqui. Quando Ezequiel vê a água saindo do templo, chama muita atenção dele. Esse rio, ele nasce direto do trono do Pai e alegrou muito o coração dele. E com o decorrer desses versículos, conforme Ezequiel anda para dentro do rio, ele vai sentir uma presença inestimável. Ao decorrer de quando ele vai entrando cada vez mais, ele busca mais. Quando as águas batem nesse tornozelo,
Imagine-se que quando você acabou de entrar na igreja, novo convertido, você está no início do seu primeiro amor, você quer se aprofundar mais, você quer andar mais para dentro. Quando isso acontece, você sempre está lá, no seu primeiro amor. Você quer buscar mais o próximo nível, quando as águas batem nos seus joelhos. Imagine-se um novo convertido, mas nem tanto. Nesse ponto, ele já está um pouco mais, vamos dizer grosseiramente, ele já está mais preparado, nesse caso, digamos. Esse cristão, ele ainda assim estava no primeiro amor, mas não está mais tão dentro como antes. E quando as águas batem em sua cintura, você já está um certo tempo na presença do Senhor, mas agora essa parte é uma parte perigosa. Porque quando você está nessa parte da cintura, muitos cristãos, eles estabiam nessa parte. Tipo, eu já sinto a presença de Deus, eu não preciso mais buscar a Ele. Eu estou bem aqui. Muitos têm medo de avançar para mais profundo. Quando se fala em intimidade, é quando você está no seu profundo com Deus, no seu mais íntimo. Muitas pessoas têm medo do que vai acontecer, mas essa parte, digamos, que é a melhor. E quando você mergulha na palavra, quando você mergulha na intimidade com Deus, você está totalmente dependente dele. Você está totalmente ligado a Ele. Você, quando acontece qualquer problema na sua vida, você simplesmente ora. Você ajoelha no seu quarto, fecha a porta e fala: Deus, está nas suas mãos. Eu só não quero perder a sua presença. E quando isso acontece, isso nos leva a refletir sobre a nossa intimidade. Nesse nível B é tão profundo que temos que nos entregar totalmente a Ele e confiar nas suas promessas. Um grande exemplo é Pedro, quando ele anda sobre as águas, a partir do momento que ele duvidou, ele começou a afundar. Isso não é diferente em nossas vidas. Quando nós estamos tão profundo que você está basicamente amigo de Deus. Você começa a sentir Ele toda hora, nos mínimos detalhes. Quando você está somente com Ele. E quando você começa a duvidar de sua fé, você começa a afundar, grosseiramente falando, você começa a desandar do seu caminho. E, então, vou falar uma coisa rápida. Hoje na escola dominical, o Tuti estava falando, quando nós começamos a duvidar de Deus, Ele sempre sente nossa falta. Ele sempre nos busca. Tem a passagem quando a ovelha se perde, o seu pastor sempre vai de encontro a ela. E quando você está sempre com Ele, você se perde, você é uma ovelha perdida, você se desviou do caminho. Mas isso é totalmente diferente quando você escolhe se desviar. Na maioria das vezes, quando eu estou conversando com o Tuti, a gente sempre vem falando que nós temos escolha, o livre-arbítrio. Quando nós escolhemos sair da presença, nós não somos buscados. Muitas das vezes, nós escolhemos sair quando ainda não é tempo. E nessa palavra que Deus colocou no meu coração, nessa parte da palavra, o que me leva a refletir é que a nossa maior qualidade como ser humano é quando sabemos que somos 100% dependentes de Deus. E que nessa noite nós vamos refletir sobre como nós estamos perante a Ele, como nós estamos nos entregando, se estamos fazendo tudo de bom grado, que nós venhamos pedir para Ele voltar ao nosso primeiro amor, quando tudo era lindo, quando tudo era perfeito, quando nós não tínhamos medo de adorar, quando nós não tínhamos medo de ser nós mesmos com Ele. Uma pergunta: qual foi a última vez que você se abriu com Deus? Muitas das vezes nós se abrimos com outras pessoas que nem muitas das vezes estão no mesmo propósito que você. Mas é tão difícil
chegar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus, que nós simplesmente achamos mais fácil entrar em contato com qualquer outra pessoa e expor nossos problemas, quando na maioria das vezes a pessoa não pode nos ajudar. Porque somos totalmente dependentes de Deus. E quando nós descobrimos isso, é que nos leva a sempre refletir. Agora, o irmão para mim em Jeremias 18, do 1 ao 12. Por favor. Nessa passagem, o oleiro trabalhando, ele é uma figura de Deus, que tem o mundo todo em suas mãos. O oleiro é a pessoa, para quem não sabe, o oleiro é a pessoa que faz os vasos de barro. E sempre quando o oleiro ele erra um vaso, ele o refaz. E em nenhum momento ele pensa em jogar fora, ele sempre o refaz para deixar perfeito e sem defeitos. O tema principal do nosso culto dessa vez foi metamorfose. A metamorfose significa transformação. E para ocorrer essa transformação, nós temos que passar pelo oleiro. Deus, Ele sempre nos dá uma segunda chance, sempre nos refazendo quando nós estamos destruídos. Com os vasos de barro na passagem do oleiro. Agora, não, com os vasos de barro na passagem do oleiro. Agora, levando para a mensagem principal do tema, do culto, é quando você tem uma transformação com base de barro nas mãos de Deus, é a transformação novamente algo que é bom e perfeito. Imagine-se no jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam lado a lado com o Criador. Todo dia ele passava, eles tinham intimidade com o próprio Deus, a figura de Deus. Agora, se imagine nesse lugar, frente a frente com Deus, onde você não tem defeitos, onde você não tem nada, você é simplesmente puro. E que nós venhamos estar sempre desejando sempre estar voltando a esse início, que na Bíblia fala, não me recordar aonde, que nós temos que voltar sempre ao nosso primeiro amor. O nosso primeiro amor é sempre o mais perfeito, o mais agradável aos olhos de Deus. Que nós venhamos atingir um nível de intimidade com Deus que sempre vem estar com Ele. Que você venha atingir um nível de intimidade com Deus, que quando você precisar, você olha e acontece. Esses últimos tempos, há um tempo atrás, eu venho observando a Regina Pastorelita.
sempre quando tem um culto, raramente as duas faltam. Sempre vindo devagar, mas vindo. Sempre quando vem alguém aqui na frente está intercedendo, elas são lá de mão levantada. Então que as senhoras saibam que vocês são mulheres que são minha vida. E que muitas das vezes a gente não percebe que a diferença que vocês fazem na nossa vida. Eu sempre orando, cumprindo nossa vida com oração. Antes mesmo de eu batizar, foi a pastora Anitta que me deu as aulas. Ela sempre estava me perguntando: você tem certeza? Você tem certeza que você quer batizar? E sempre eu falava: eu quero sempre estar próximo de Deus. E uma vez ela me corrigiu: você não precisa ser batizado para estar próximo de Deus, você só precisa ter intimidade. E faz 4 anos que eu sou batizado, dia 7 de maio de 2022, se eu não me engano. Eu passei pelas águas, passei 2 vezes eu virei batizado. E desde então eu sempre venho buscando ter mais intimidade. E sempre que nós somos usados à mão de Deus, Ele nos torna grandes homens para servir sua obra, nos colocando no caminho de várias pessoas, para estar nos ajudando. Um exemplo que eu dei ontem, vou usar hoje de novo, foi o Luiz Paulo, quando eu estava trabalhando com ele. Sempre vinha me aconselhando, sempre vinha me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. E eu sempre venho desejando isso na minha vida, eu sempre venho tendo como um espelho. Porque a gente até brincava que era um discipulado mais com trabalho, mas hoje eu entendo que isso realmente é verdade. E a próxima palavra que nós vamos entrar é em Mateus 6:33. Diz assim: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, é aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas desse mundo. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo é acrescentado conforme a nossa necessidade. Quando pedimos algo a Deus, Ele nos dá, mas não no nosso tempo, não no nosso tempo. Nessa noite, eu quero passar para vocês que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, o relógio de Deus não é o nosso, não é o mesmo. Sempre que nós pedimos com fé algo, já está feito, mas muitas das vezes não é o nosso tempo de adquirir isso. Foi uma palavra que o pastor Celso trouxe aqui. Ele disse do carro, ele deu para a igreja, e uma noite ele simplesmente pediu: Deus, não dá mais para mim, eu preciso do carro. E Deus ouviu a oração dele, porque já estava um tempo sem o carro. Ele pediu para Deus, ele ouviu o que Deus queria, fez o que Deus queria, e quando ele precisou novamente, Deus deu um novo. Então, que nós devemos estar usando isso de exemplo para a nossa vida, que toda vez que nós estamos com Ele, tudo que nós precisamos, todas as nossas necessidades são, todas as nossas preces são ouvidas. E em Mateus 9:29 diz: por sua fé será feito. Então, quando nós pedimos com fé, vai acontecer. Não adianta pedir sem estar em comunhão, porque quando nós pedimos sem estar na presença, vamos pedir algo sem estar merecendo.
igual quando nós éramos crianças pedimos algo aos nossos pais. Eles perguntavam: você está merecendo isso? Então, que nós devemos estar refletindo que, como Deus é nosso Pai, Ele também vê o que nós estamos fazendo. Ele sempre vê tudo o que precisamos. O próximo tópico vai ser em Hebreus 11:8. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que o precioso passado conseguiu a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado, pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi pela fé que ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto. Tendo provado a sua própria fé. E agora o grande ponto vamos entrar na história de Abraão. Isso foi só o início. Na verdade, eu não tinha preparado nada que eu estou falando, mas vamos ser Deus ajuda. Se não me engano, a história de Abraão começa em Gênesis 1. A história de Abraão, ela começa quando acho que realmente nos importa é quando Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela e estar indo buscar ele. Quando Abraão ele obedece ao mandamento de Deus que está pedindo, ele vai ser honrado no final. Todos nós sabemos que Deus fala certo dia, Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, para a casa do teu pai, e vá para uma terra que eu não mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu abençoarei, e seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o abençoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos desse mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido no Harã, quando chegaram em Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou em Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali, o Senhor apareceu para Abraão e disse: eu vou dar essa terra a seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus. O Senhor, pois ali, o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa, que fica ao leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. E vou só até aquele momento. Quando Abraão escuta a voz de Deus, ele, sem pensar duas vezes, eu creio, ele simplesmente obedeceu. Sempre que, é a pergunta que eu fico, sempre que nós ouvimos a voz de Deus, nós sempre obedecemos a Ele. Vou passar um pouco mais à frente, se Deus mandasse você sacrificar seu filho para Ele, você sacrificaria? Então, muitas das vezes, nós simplesmente não confiamos. E no 13, vai ter um tópico que o meu livro chama As Promessas de Deus a Abraão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está?
Olhe bem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes tudo isso para sempre. Toda a terra que você está vendo. E farei que seus descendentes sejam tanto como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá, ande por essa terra, de norte a sul e leste a oeste, pois eu darei a você. Assim, Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das águas sagradas de Mamré, a cidade de Hebron. E ali Abraão construiu um altar para o Senhor. Nesse tempo, Rafael era rei de Siná, Arioque era rei de Elazar e Jeú era de Castim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birza de Gomorra, Sinabé de Adma e Senebé de Zebulun. E contra o rei de Bera, cidade que chamava de Zoar. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde ficou Arnúbio. E as promessas de Deus para Abraão. Essa parte é a que mais me chama a atenção nas palavras dessas. Tem uma música do Fernandinho que diz que sai de sua tenda, ó filho meu, e eu farei que sua família, como a areia da praia, as estrelas do céu. Então, as bênçãos de Deus para nós são incontáveis, basta nós acreditarmos nele. Eu não estou falando que quando você se converter, você vai ganhar um carro, R$1 milhão, não. Isso daí, se fosse assim, o meu ia estar rico. Então, Deus, Ele te dá o que você precisa. Tem alguma passagem na Bíblia que fala sobre o peregrino, não sei qual é, que diz que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos desse mundo. Para quem não sabe, peregrino é uma pessoa que não tem um lugar fixo, ele fica morando em tendas em vários lugares. E nós não somos desse mundo porque nós temos o céu. E quando Jesus morreu lá naquela cruz para nos salvar, o véu se rasgou de cima a baixo, no total acesso ao Senhor. Porque quando hoje que nós temos total acesso, nós ficamos fazendo graça para vir para a igreja, nós ficamos fazendo coisas. Eu falo, já fiz isso, faço muito. Mas imagine se que quando você faz isso, Jesus morreu basicamente por você e você não está fazendo o que você deve. Então, essa parte. Eu vou estar dando um novo agora e logo depois eu vou estar fazendo isso. Eu não vou estender muito a palavra porque senão eu já vou estar falando de mim mesmo. E é isso que eu quero.
e eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atrairá, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo a ti. Eu anseio permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito, eu me rendo a ti. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Seja muito mais. Quem foi ministrar nessa noite? Amém. Tá muito fraco. Quem foi ministrar nessa noite? Amém. Glória a Deus. Agora, eu acho, para mim, no culto é o momento mais importante de Jesus, é o momento mais importante para Jesus, que é a parte que quem entendeu a palavra, quem foi ministrado pela palavra, quem entendeu verdadeiramente o que Cristo queria falar com cada um aqui, vem aqui à frente. A pessoa tem que ser corajosa, como eu falei hoje mais cedo, a pessoa tem que ter fé. Ouvi de um homem sábio uma vez que dói uma vez para doer nunca mais. Então eu peço que a pessoa que sentiu a presença, igual o Lobo falou aqui, que o Santo Espírito, nele você acha o seu conforto. Então eu peço quem quer aceitar Jesus pela primeira vez ou quem quer voltar para os caminhos do Pai, venha aqui à frente, seja corajoso de vir aqui à frente. Quem sentiu o Espírito Santo no seu coração, temos audaz aqui nessa noite, temos mais pessoas audazes nessa noite, levante-se. Jesus, ele avisou
Aliás, ele deixou bem claro que ele não sabe nem a hora nem o dia. O pastor não sabe, eu não sei o dia nem a hora. Você não sabe o dia nem a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos, 40 anos. Mas aceite Jesus, porque sem Ele você não verá o reino dos céus. Então, temos uma oportunidade aqui, mas eu queria dar uma oportunidade ainda para mais pessoas estarem aqui. Não importa, essa semana eu pequei, essa semana eu não pedi perdão ainda para o Senhor. Vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida, para que o Senhor venha te perdoar. Eu tenho sentido que eu estou fraco na fé, que eu estou frio na fé, ou que eu estou até morno, que é o em cima do muro, porque o muro é do diabo do mesmo jeito. Vem aqui à frente, vamos orar pela tua vida. Eu peço que seja corajoso nessa noite, seja corajoso, porque o que está em risco é poucos minutos que você vai ficar aqui na frente, e o que está em risco é uma eternidade de sofrimento. Então, não vou ficar falando várias vezes, a oportunidade está sendo dada, minha parte eu estou fazendo, e vamos orar pela vida do irmão. Se alguém quiser vir aqui à frente, pode vir, a gente vai orar pela sua vida, porque nós estamos orando pela vida do irmão. Senhor Jesus, eu oro por essa vida, Senhor Jesus. O Senhor conhece a vida desse homem, Senhor Jesus. O Senhor sabe o motivo dele estar aqui nessa noite, Senhor Jesus. Eles quebrantou-se o teu coração, Senhor Jesus. Veio aqui à frente, Senhor Jesus. Foi audaz, Senhor Jesus, para estar aqui à frente, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, que ele venha ser curado, Senhor Jesus, fisicamente e espiritualmente, Senhor Jesus. Que ele venha, Senhor Jesus, conhecer o teu nome grandiosamente, Senhor Jesus. Que ele venha, Senhor Jesus, propagar para os seus amigos, Senhor Jesus, para os seus familiares, Senhor Jesus, sobre o que está acontecendo aqui agora, Senhor Jesus. Venha passar o que foi pregado hoje para os seus familiares, para os seus amigos, Senhor Jesus. Que ele venha ser evangelista, Senhor Jesus. Que ele venha estar fazendo o lead, virar com Senhor Jesus. Que ele venha ser um homem sábio, Senhor Jesus. Que as portas, Senhor Jesus, se abram sobre a vida dele, Senhor Jesus. Que ele venha, Senhor Jesus, ser abençoado, Senhor Jesus. Não só espiritualmente, Senhor Jesus, mas financeiramente, Senhor Jesus. Que ele venha ser abençoado, Senhor Jesus. Que teu poder venha manifestar sobre a vida dele, Senhor Jesus. Que as pessoas venham olhar para ele, Senhor Jesus, e vejam que nele, Senhor Jesus, há ti, Senhor Jesus. O teu Espírito Santo está nele, Senhor Jesus. Que ele venha ser cheio do Espírito Santo, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, esteja enchendo, Senhor Jesus, grandiosamente ele, Senhor Jesus. Que ele possa, Senhor Jesus, estar pregando o Evangelho a cada criatura, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, por essa vida, Senhor Jesus. Eu oro também, Senhor Jesus, por cada pessoa que adentrou este lugar, Senhor Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor Jesus. As pessoas que não tiveram coragem, Senhor Jesus, de estar aqui à frente, Senhor Jesus. Igual esse homem, Senhor Jesus, teve de estar aqui à frente, Senhor Jesus. Oro pela vida dessa pessoa também, Senhor Jesus, que o Senhor venha quebrantar mais ainda o coração dela, Senhor Jesus, deles, Senhor Jesus. Que eles possam estar aqui, Senhor Jesus, aceitando a Ti ou renovando o seu vínculo com eles, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor não deixe essa pessoa sair sem receber uma oração, Senhor Jesus. Seja por um irmão abraçando ela e orando por essa pessoa, Senhor Jesus. Mas, Senhor Jesus, dê a oportunidade, Senhor Jesus, para que essa pessoa esteja aceitando ou renovando sua aliança com Deus, Senhor. Oramos para finalizar esse culto, Senhor Jesus, abençoado, Senhor Jesus. Agradecemos por cada momento, pela palavra, pelos louvores que foram dados, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus. Continua abençoando essa geração, Senhor Jesus. Continua abençoando esses jovens, Senhor Jesus, que se preocuparam, Senhor Jesus, a estar aqui, Senhor Jesus, ontem e hoje, Senhor Jesus, te adorando, Senhor Jesus. Te agradecemos por ontem ter sido uma noite abençoada, a presença de todos os irmãos, Senhor Jesus, de outras congregações, Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo, Senhor Jesus. Te agradecemos pelos momentos, Senhor Jesus. O Senhor nos deu, leve-nos para casa, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, leve-nos sem acontecer nada, nenhum acidente, Senhor Jesus. Que nós possamos ter uma noite de paz amanhã, Senhor Jesus, e abençoar o resto dessa semana, Senhor Jesus. Quem trabalha, quem estuda, Senhor Jesus, seja abençoando cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Mas a Bíblia diz que quando uma pessoa se arrepende aqui na terra, confessa Jesus, o que acontece no céu? O quê? Pode explicar. Vamos dar uma salva para Jesus. Porque o Senhor Jesus faz coração aí. Pode ser na porta dos 2 minutos para voltar para Jesus. Ele dá mais uma oração dela. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Ministério de Louvor, justamente com os jovens, vamos dar mais um louvor. Depois está aí cuidando a Deus. Permaneça de pé. Rápido, instrumentista, rápido. Pode sentar, meu querido. Irmãos, Deus tem mais alguma coisa para realizar nessa noite aqui. Eu sinto que Deus está aí. Tem pessoas aqui que foram tocadas pelo Espírito Santo na ministração do louvor. E o Espírito Santo falou profundamente. Uma palavra foi ministrada pelo pregador, confirmou o seu coração. Eu sinto que há pessoas aqui que precisam de Jesus. Há pessoas aqui que estão indecisas se vai para Jesus ou não vai. Esse louvor, não sei qual é, mas vocês não sabem. Vou deixar uma oportunidade para você. Vem receber Jesus, Ele está de braço aberto, te esperando, para te dar um abraço e caminhar com Ele. Se tem alguém, vem aqui à frente. Se tem alguém que está encontrando dificuldade para caminhar, talvez você esteja na igreja, mas está encontrando dificuldade e quer ser ajudado, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Pode vir correndo. E se ajudarem nas orações. Também você e sua família. Vamos sobre o outro. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Mantenha ligado na oração. Não deixe nada tirar a sua atenção. Sabendo que é um momento difícil. Pode vir à frente. Eu sei que não é fácil sair do lugar para encontrar Jesus. Eu aceitei Jesus com 17 anos. Fui nascido e criado no berço evangélico. Como foi difícil. Como foi difícil. Mas no momento que abri o meu coração para Jesus, isso foi no dia 18 de agosto de 1957. Quando eu vi a palavra que falou no meu coração. Zaqueu, desce depressa. Esse momento que o Espírito Santo falou no meu coração, desce depressa. E foi esse momento que eu recebi Jesus. Estou feliz com ele. Cada dia. O Espírito Santo, que ele esteja orando. Eu não sei, tem alguma coisa que Deus vai fazer aqui hoje. Alguém está indeciso. Alguém está no olho. Vai te ajudar. Se você disser, vamos ouvir o corpo de oportunidade da terra.
Não sabe viver.
fez ao lado de Jesus? Levanta a sua mão. Mas eu vou fazer uma coisa aqui que o Espírito Santo está me incomodando para mim fazer e eu vou fazer. Porque quando ele fala e incomoda, eu tenho que obedecer. Eu quero orar por todos os visitantes que estão aqui nessa noite, bem aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Todos os visitantes. Aqueles são visitantes, todos. Aí você me pergunta assim, pastor, por que você está fazendo isso? Pergunta o Espírito Santo, que não sabe. Eu estou obedecendo a isso. Toma atitude. Jesus te conhece. É verdade com vocês. Estende suas mãos. Você está com as mãos sobre as suas unidades. Algo sobrenatural vai acontecer aqui. Vocês que saíram lá do lado das suas casas de vocês, certamente ainda viveram a primeira vez. Vocês não viram. Deus do céu aqui, nesse tempo, eu posso ter na vida de vocês. Esse gesto que vocês estão fazendo agora aqui no estado é algo que o Senhor Jesus quer fazer com vocês. Para que vocês saiam daqui de mãos dadas com o Senhor Jesus. Independente de qualquer circunstância, mas vocês são especiais para Jesus. Eu não vou perguntar se todos aqui já são evangélicos, eu não vou, porque não me cabe perguntar agora. O Espírito Santo não me autoriza. Eu tenho que obedecer. Mas eu sei que tem pessoas aqui que ainda não fez o seu compromisso com Jesus. Faça isso. Eu tenho pessoas aqui que quer caminhar, mas está sem força. O Espírito Santo está aqui te dando força para você levantar, para você caminhar. E como igreja, o que você tem que dispor pode estar ajudando vocês. E sabe, numa nova caminhada, quem sabe um novo propósito, aquele está aqui. Particularmente, o pastor José está diante de vocês. Que ama vidas. Eu amo vida. Eu tenho paixão por vida. Porque Jesus me amou. O Espírito Santo vai trabalhar. Senhor Jesus, eu sei que você está aqui, porque eu sinto a tua presença. Eu sei, Senhor Jesus,
que o Senhor ainda tem algo para realizar nesta noite. Eu não sei a forma, mas eu creio. Aqui está diante da tua presença, nesse tempo, essas vidas preciosas, de mãos dadas, um segurando nas mãos do outro. Senhor Jesus, este gesto venha ser um gesto profético. Cada pessoa segurando na mão da outra, simbolizando o Senhor segurando a mão. Espírito Santo, visita cada mente, Espírito Santo. Tem pessoas aqui, Espírito Santo, só sabe, quer tomar uma atitude, mas não tem força. O Espírito Santo dá força. Encoraja essa pessoa, Espírito Santo, a tomar atitudes. Ajuda essa pessoa a caminhar. Ajuda essa pessoa a levantar a cabeça. Ajuda essa pessoa a levantar os olhos e olhar para o alto, porque do alto não é melhor. Pai, em nome de Jesus, eu vou cada visitante. Deixa o teu inteiro milagre, Espírito Santo, para que eu sou conduza, para que eu sou abençoe, fazendo a obra que o Senhor tem para fazer. Por isso eles deixaram os pais e eles, ó Pai, vieram aqui, talvez a convite, talvez por espontaneidade, mas vieram aqui. Eles vieram aqui é porque o Senhor tem algo para eles nesse lugar. E eu creio, Senhor Deus, que o Senhor vai concretizar para o louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Estamos encerrando este culto, Senhor Deus, como já foi orado. O Senhor nos despeça em paz e leva-nos cada um de nós para os nossos lares. Vamos ter uma semana abençoada, uma semana orientada pelo Senhor, para que cada dia nós possamos estar predicando a obra gloriosa de nosso Senhor Jesus. Que a oração que fazemos nesta hora, encerrar esse culto dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam cada um de nós e a todo o povo de Deus na face da terra, agora e sempre. Amém. Amém, filhos? Irmãos, para sentar, você está aqui à frente, os visitantes, permaneça em todo lugar.
de braço aberto.